Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos cantam Sua Terra, por Martins Fontes. Paulista eu sou, há 400 anos, imortal, indomável, infinita, dos mortos de que venho ressuscita, a alma dos bandeirantes sobre-humanos. Tenho o orgulho dos nossos altiplanos, tenho a paixão da gleba circunscrita. Quero morrer ouvindo a voz bendita dos pausados cantares paulistanos. Da minha terra para minha terra tenho vivido. Meu amor encerra a adoração de tudo quanto é nosso. Por ela sonho num perpétuo enlevo e incapaz de servi-la quanto devo. Quero, ao menos, amá-la quanto posso. Todos cantam Sua Terra, texto de Martins Fontes. Boa noite, meus queridos amigos. Com esse belíssimo texto do autor Martins Fontes, vamos estar dando início ao nosso curso online de música, baseado em livros como meu livro de teoria musical, baseados com um livro de história da música, literatura musical, várias gravações e discos, tanto em discos quanto em CDs, em fitas cassetes, para nos aprimorarmos não só na prática da música didática, na teoria musical, ensina, leitura, etc., mas também no apreciar a arte musical, certo? Meus queridos, eu sou o Maestro Santos, professor Anderson Ramos, o Maestro Santos, e estou hoje aqui para começar esse curso que eu espero seja um curso bom, um curso que todos vocês gostem, certo? É um curso gratuito, certo? Porém, nessa primeira aula, nós estamos nessa aula piloto do nosso curso, estamos aqui transmitindo diretamente do meu estúdio em Guaianazes, certo? Sem a presença aqui de alguns alunos, mas com a presença de vocês aí na casa de vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixe suas perguntas aqui no chat, certo? Está aberto para vocês aqui as questões, tá bom? Todos os sábados, a partir das 6h10 da tarde, o nosso curso online de música. E nessa primeira aula, nossa aula inaugural, eu gostaria de falar para vocês sobre a definição e sobre o que é música em si. É uma pergunta que, volta e meia, vem aqui nos comentários dos meus vídeos, tanto do meu canal de música, que é o canal Maestro Santos, tanto quanto aqui no canal Educandário dos Santos, perguntando, mas o que é música? Funk é música, rock é música, samba é música? Bem, vamos entender didaticamente o que é música. Acompanhe aí a nossa lousa, certo? Essa nossa lousa aí que nós estamos vendo agora, nesse exato momento. Vamos, então, aí apreciar aí a nossa lousa. Pronto. Estamos aí vendo a nossa lousa, certo? Na nossa lousa, nós estamos vendo aí o seguinte, ó. A introdução da música, ao estudo da música. Primeiramente, música o que é? Criação das mais sublimes do engenho humano. É ao mesmo tempo arte e ciência. Arte na manifestação do belo por meio dos sons. E ciência na produção e combinação dos sons, seguindo as leis estabelecidas universalmente.
a somatória dos fenômenos melodia, harmonia e ritmo. Então, música, propriamente dito, de acordo aí com a nossa definição técnica de música, música nada mais é do que a ciência, no caso de ciência, a música ela é o estudo dos sons. E no caso dos sons e de sua união, de sua harmonia. No caso de arte, a música é o quê? É essa beleza da união dos sons como arte e como ciência propriamente dito, ok? Os princípios básicos que orientam a parte científica da música são eles: a harmonia, a melodia e o ritmo, certo? Então, isso é o que define o que seja música. Então, o que é música? É a união perfeita de ritmo, melodia e harmonia. Se faltar qualquer um desses três no meu entendimento da manifestação sonora, não é considerado música. Então, para ser música, tem que ter esses três fatores: harmonia, melodia e ritmo, certo? A melodia e o ritmo devem estar unidos perfeitamente, senão aí nós não temos música, nós temos um barulho, mas não música, tá certo? Continuamos vendo aí a nossa lousa. Então, partindo desse ponto em que a música, ela é nada mais, nada menos que a união de ritmo, melodia e a harmonia em si, podemos e devemos ter como princípios norteadores alguns pontos básicos, como, por exemplo, a leitura musical. A leitura musical é o pronunciamento dos nomes das notas musicais através dos sons com o prolongamento de suas figuras, conforme o valor a elas atribuídos. Essa parte, essa definição técnica da música, ela também nos causa um pouquinho de estranhamento. Por quê? Porque quando nós pensamos que música se trata dessa questão de ritmo, melodia, e também colocamos e acrescentamos aí, certo? Aí, neste ponto, presta bem atenção, neste ponto, que a música também tem tempo, tem a questão da expressão, aí nós já vemos a questão da ciência dentro do texto musical. Não é somente o belo, a arte do belo, mas dentro a parte científica, de calcular, de organizar isso para que se torne belo. Então, por isso que a música, ela é tanto ciência quanto arte. A parte da expressão do sentimento humano, tirar do âmago da pessoa aquilo que ela sente, certo? Aquilo que ela sente, de forma a demonstrar, às vezes nem com palavras, mas sim com sons, aquilo que ela sente, aquilo que está lá escondido dentro dela, que às vezes nem ela mesma conhece, e pôr aquilo na forma de sons musicais. E isso equivale à arte musical. Porém, para eu fazer isso, é necessário que eu tenha algumas regras, algumas formas musicais, algumas normas que vão enquadrar isso, como o ritmo, o tempo, para que a pessoa possa entender o que você está ouvindo, certo? Entender de forma clara e óbvia, certo? E óbvia. Então, aí entra a parte da ciência dentro da música, que é o quê? Estudar os tempos musicais, estudar os valores musicais, né? As notas e os sons, e estudar toda essa parte. Então, quando você ouve um músico executando uma peça musical, senhores alunos, vocês devem ter a noção de que quando ele está tocando, não é simplesmente o fato dele estar ali lendo um monte de notinhas no papel, e aquelas notinhas têm desenhos diferentes, porque é para deixar mais bonita a folha. Não. Ali tem um estudo bem matemático, bem científico, que mostra ali os tempos e tudo mais, a qual ele deve estar tocando e deve estar seguindo.
Então, todo músico, ele tem, sim, a necessidade de conhecer e de entender a música, a partitura, certo? Toda essa parte. Então, até aí, entenderam? Qualquer pergunta, deixe aqui no chat, tá bom? Mas, além disso, o que podemos também citar sobre música? Então, vamos continuar vendo aí a nossa lousa. Certo? Continuamos vendo aí nossa lousa. Ok, ó. Aí na nossa lousa nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aí também que o som, que a música, ela necessita, logicamente, dos sons. O que é som? Som é o efeito produzido pelas vibrações dos corpos sonoros e identificados no órgão da audição, que é o nosso ouvido. O som ele se distingue em 4 qualidades: o timbre, certo? A intensidade, a altura e a duração. O que é timbre? É a qualidade do som que permite distinguir os sons de vozes e instrumentos. Então vamos lá. Você tem aí o piano. O som do piano tem um som, certo? O órgão tem um som. O violão tem um som. Todos eles têm sons diferentes, certo? Tem sons diferentes. Então essa variação de som a gente chama de timbre, certo? De timbre. A altura. Vamos lá, a altura é a distinção que se faz entre os sons graves e agudos. Então, na música, nós temos 3 tipos de sons: os sons graves, os sons médios e os sons agudos. Grave é aquele som pesado, que nos dá a intenção de peso, certo? Aquele som bem forte, bem fechado. Os agudos são aqueles sons mais leves, são aqueles sons mais que dá a intenção de pontiagudo, né? Sons muito finos, certo? E os sons medianos são aqueles que estão entre os graves e os agudos. A intensidade é o grau de força colocado na execução de um som. Por exemplo, se ele é muito forte, certo? Faz aquele barulho alto, pam, ou se ele é aquele som mais suave, pam, certo? Então, ele pode ser tanto, certo? Forte ou suave. E a duração de um som é o tempo em que ele vai promover. Por exemplo, pam, ou pam. Perceba, som longo, pam, som curto, pam. Entende? Então, essa seria a duração dos sons. Até aqui, vocês estão entendendo, certo? Isso aqui é uma parte inicial, isso vocês devem sempre estarem revendo, especialmente vocês que estão começando a estudar música, estudar um instrumento musical, e você também, que não está estudando um instrumento musical, mas que gosta de música e quer entender música propriamente dita. Então, o primeiro passo é conhecer um pouquinho de teoria musical, sim. E essa parte é a parte inicial. Por quê? Os compositores, como Bach, Mozart, Strauss, Tchaikovsky, Beethoven, Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos, todos esses compositores e outros, enfim, eles vão compor baseando nisso que nós estamos aqui falando nessa primeira aula nossa, tá certo? Então, senhores alunos, prestando bem atenção neste ponto aí, nós já sabemos o que é música, que música, ela tanto é arte quanto som, certo? Tanto quanto ciência. Aguarde um momentinho, por favor. Voltamos ao ar. Pois bem, desculpe aí a minha saída, que começou a chover e estava caindo água na janela do meu quarto.
Pois bem, voltando aqui ao assunto, né? Quando nós falamos desse ponto bem importante que é a música, para eu estudar música, para eu conhecer, até mesmo apreciar música de uma forma mais profunda, porque sim, para você, por exemplo, ler um livro de literatura, apreciar literatura, você não precisa ser um dramaturgo, você não precisa ser um escritor, um poeta, mas você precisa, certo? Você precisa saber ler e escrever, concorda comigo? Então, a mesma coisa na música. Não adianta você querer apreciar música sem saber e conhecer um pouco da teoria musical, conhecer um pouco da parte que envolve toda essa interpretação da biografia dos compositores, conhecer um pouco da época em que os compositores compuseram as suas obras e a época em que eles viveram, certo? Até porque não tem como eles comporem fora da época em que eles viveram, né? Mas conhecer todos os procedimentos, todos os ditames musicais da época a qual eles viveram. Então, por isso que a música é muito importante quando você estuda a música, conhecer um pouco da teoria musical, da história da música, conhecer também um pouco da leitura de partituras, para entender como que ele conseguiu expressar isso daquela forma, utilizando sons. Então, isso é muito importante, né? Também podemos pensar também na questão de como ouvir e como conhecer também peças musicais a partir somente da audição ou da leitura simples de uma partitura. É claro que eu não quero que vocês se tornem leitores assíduos de partitura, certo? Aliás, somente leitores de partitura, mas que saibam também ler a partitura e conhecer de forma vendo a forma com que o compositor escreveu, você conhecer o próprio compositor, tá certo? Então, continuemos aí a nossa aula, né? Continuemos aí, observando a nossa lousa, certo? Bom, os elementos da música. Na formação de uma música, intervém 3 elementos: a melodia, a harmonia e o ritmo. Isso nós já falamos. A melodia é a sucessão rítmica dos sons em um sentido musical de maneira agradável ao ouvido ou não, constituída de frases e períodos, certo? Então, a melodia, ela é aquilo que nós vemos, por exemplo, né, que nós conhecemos e que nós gostamos, como, por exemplo, algumas peças musicais, como de Chopin, de Mozart, etc. Quando nós passamos a questão do ritmo, da harmonia, nós temos aí um conjunto de sons que, combinados, se ouve ao mesmo tempo. E a aplicação das leis que regem o encaminhamento lógico e tecnicamente dos tempos corretos, dos acordes. Então, quando a gente para ouvir isso, é como, por exemplo, você pensar assim: a harmonia é quando eu tenho a união perfeita da melodia com o ritmo. Então, eu tenho essa união perfeita, eu tenho a harmonia. Se faltar harmonia, eu não tenho essa união perfeita. Se eu não tenho essa união perfeita, logo eu não tenho música. O que é o ritmo? É a ordem dos movimentos. Isto é, elementos que acentuam, certo, a frase musical e que prolongam um som mais do que o outro, que em geral ordenados simetricamente. Então, se nós ouvirmos, por exemplo, ouçam esse trecho musical, a qual eu vou estar mostrando para vocês neste momento. Então, ouçam aí. Você tem, por exemplo, aqui, ó, nesse trecho musical, você tem a harmonia, a melodia. Então, vamos ouvir primeiramente a melodia nesse trecho musical. Vamos ouvir aí a melodia. Vamos ouvir a melodia.
melodia. Agora, vamos ouvir o ritmo. Certo? Então você tem a melodia, o ritmo. Certo? Unindo os dois, tem que ficar de uma forma agradável ao ouvido para se termos a harmonia. Então vamos ouvir aí. Certo? Então você tem aí a música, o que é uma música? A harmonia, unindo tanto o ritmo quanto a melodia. Vamos ouvir novamente essa peça. Quem souber o nome da peça, anote aqui no chat ou então deixe nos comentários, se você estiver assistindo após a transmissão. Belíssima peça, né? Então, como a gente está vendo aí, essa é a união perfeita entre melodia e ritmo, que se dá a nossa querida e amada salve, salve, harmonia. Então, essa união perfeita forma o que nós chamamos de música. Tá aí para vocês, tá bom? Bem, agora, como eu vinha dizendo para vocês, certo? Como eu estava dizendo para vocês, a música, certo? Ela não é só isso. Nós também temos outros pontos principais. Observando também aí a nossa querida lousa, certo? Nós vamos ver que para eu ter música, eu necessito escrevê-la. Nem sempre a música ela foi escrita da forma com que nós escrevemos hoje, certo? A música, ela por muitos anos, ela não foi escrita, ela era passada de ouvido para ouvido. A música só veio começar a ter uma escrita didaticamente a partir do advento da igreja, principalmente com o canto gregoriano, com o Papa Gregório, que foi o que começou a escrever, a criar um sistema para ser escrito os hinos da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Porém, essa forma de escrita, ela se limitou à igreja. Se limitou, não. Ela se ortogou à igreja, se limitou à igreja. Tanto que músicas populares, músicas tidas como músicas que não fossem sacras, certo? Que só existem dois tipos de música. Quais são os dois tipos de músicas que existem? Existem a música sacra, certo? A música sacra, que é a música que eleva e liga o homem a Deus, é a música que expressa o sentimento do homem para Deus, e a música mundana ou profana, que é a música que expressa os sentimentos humanos, os sentimentos do homem para com o gênero humano, certo? Então são esses dois tipos de música, a música sacra e a música profana, tá bom? São esses dois gêneros, são esses dois tipos de músicas que existem. Fora isso, aí você tem os gêneros das músicas, certo? Os gêneros musicais, ok? Que a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom?
Observando a nossa lousa, nós vamos ver aí as formas de ser escrita. Hoje nós usamos a forma moderna de escrita musical. Não é mais aquela... Nós não usamos, certo? Na música que nós temos, nós não usamos a forma gregoriana de se escrever música, porque ela é a forma da Igreja Católica a escrever a música sacra. Nós escrevemos a música da forma universal ou moderna, como é conhecida, que é a forma que nós vamos ver agora, ok? Então, vamos aí ver a forma da música como nós vemos hoje, certo? Nós vemos hoje. Estamos colocando aí. Bem, vamos estudar um pouquinho aí, conhecer um pouco. Ó. Nós vemos aqui, ó, escrevemos os sons usando símbolos colocados em uma pauta composta de 5 linhas e 4 espaços. A pauta musical, desculpe, tem um errinho aqui, a pauta musical se lê de baixo para cima, ou seja, dos sons graves para os sons agudos, certo? Dos sons graves aos sons agudos. Nós temos as linhas da pauta, né? As linhas naturais, que são a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, a quinta linha. Perceba, estou lendo de baixo para cima. E os espaços. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Adiciona-se acidentalmente, ou seja, de vez em quando necessário, a esta pauta pequenas linhas e espaços, superiores e inferiores, que se contam partindo da pauta, ou seja, se conta a partir da pauta subindo. Quando eu tenho as linhas superiores, elas registram os sons agudos. E quando eu tenho as linhas inferiores, elas registram sons graves. Vamos observar aí essa belíssima partitura, que é o tema favorito da 9ª Sinfonia, Ode à Alegria, de Ludwig van Beethoven, certo? Esse aqui foi um arranjo feito por mim para o grupo meu de canto coral, o coral Infanto Juvenil Tupi, certo? Então, nós temos aqui o canto uníssono, ou seja, o canto apenas de uma voz, certo? Mostrando aqui. Então, nós temos esse sistema, ó. Eu leio de baixo para cima. Então, aqui eu tenho a clave, que dá o nome às notas, que é esse símbolo aqui que eu estou circulando, a clave. Eu tenho o compasso, a fórmula de compasso, que aqui é 2/4, é uma marchinha. E aí eu começo a contar os tempos, ó. Eu tenho 2/4. Então, aqui eu tenho cada uma dessas notinhas aqui, ó, elas valem um tempo. Então, eu tenho aqui si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, lá. Certo? Que ficaria na leitura isso aqui, ó. Na leitura no solfejo. Si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, lá. Certo? Que cantando a letrinha que está embaixo ficaria: quero ver a alegria clara como a luz do sol. Tá vendo? Essa separação silábica, que muitas vezes as crianças falam assim, muitas vezes os alunos, né, falam: eu não gosto de dividir, de fazer separar sílabas, porque separar sílabas é chato, e não sei o quê, essas coisas. Mas separar, a gente fala assim, separando sílabas, certo? E a gente tem que saber, separando as sílabas, a gente conhece o som que a sílaba realmente produz. E na música é muito importante que você utilize toda a dicção vocal. Por exemplo, tem muitas pessoas que cantam algo, só que as outras pessoas ouvem algo. Isso, às vezes, não é nem problema da dicção do cantor, é, às vezes, problema da audição do ouvinte. Ele não consegue ouvir, porque ele não entende o som daquela sílaba sonora. Isso é muito presente nas músicas escritas da forma antigamente, pois os trechos musicais eles eram bem mais elaborados. E se o ouvinte de hoje, ele não tem uma audição bem trabalhada, ele ouve uma coisa e pensa que é outra. E às vezes até fala que o cantor
cantou errado, que a cantora cantou errado. Mas, na verdade, é ele que está ouvindo de forma errônea. Ele não consegue compreender o som a qual ele está falando, certo? A qual ele está ouvindo, perdão, a qual ele está ouvindo. E aí ele ouve erroneamente e assim ele vai pronunciar erroneamente. Isso acontece em várias e várias músicas, certo? Em várias e várias músicas. Difícil é você depois convencer a pessoa de que é ela que está ouvindo errado e não você que está cantando errado. É essa que é o difícil da jogada. Mas prosseguimos aí com a nossa lousa, né? Então vamos prosseguir com a nossa lousa. Vamos falar dos símbolos musicais. O primeiro e mais importante símbolo musical são as claves. O que é uma clave? É o sinal que determina o nome das notas, fixando também a altura das mesmas. Há 3 espécies de claves: a clave de Sol, a de Fá e a de Dó. Cada clave dá nome à nota colocada na mesma linha e, por esta nota, o nome das demais. As claves mais usadas são 2. É a de Sol, na segunda linha, e a de Fá, na quarta linha. A clave de Fá, colocada também sobre a terceira linha, mas nós não vamos vê-la agora, tá bom? Vamos pegar aqui a clave de Sol na segunda linha. Então, aqui, ó, contando de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha. Está aqui a nota Sol, tá vendo? A nota Sol. Então, aqui nós temos a nota Sol na terceira, né, na segunda linha. Então, essa nota é Sol. A nota que vem depois, que vai estar aqui no espaço, depois de Sol, é a nota Lá. Depois, na terceira linha, é a nota Si. Depois, no próximo espaço, a nota Dó. E assim vai subindo nota por nota. Na clave de Fá, na quarta linha, nós temos, contando de baixo para cima, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, a nota Fá. Então, subindo, nós temos, depois do Fá, nós temos o Lá, depois do Fá, nós temos o Sol, o Lá, o Si, e assim sucessivamente até chegar, e aí subindo até a última nota. As notas musicais têm essa ordem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Que são os nomes dos sons musicais. É a demonstração das notas dentro da pauta, como vocês viram aqui. E estão vendo aqui, ó, demonstração das notas na pauta. Veja só na clave de Sol na segunda linha. Eu tenho o Sol, certo? Vou subir Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Aí, descendo do Sol, Sol, Fá, Mi, e aí vai até o final da pentagrama. Partindo-se da primeira linha, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Certo? Na clave de Fá, a mesma na quarta linha. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Olha onde está aqui o Fá, ó. Na quarta linha, tá vendo? Sol, Lá. Perceba que as claves, por elas começarem em lugar diferente, elas não têm, assim, a primeira linha na clave de Fá é a nota Sol. A primeira linha na clave de Sol é a nota Mi. Percebe que eu troquei a clave, eu troco o nome da nota. E a altura, ó, esse Sol é um Sol um pouco mais grave, é um Sol grave. Este Sol aqui já é um Sol agudo, já é um Sol mediano, perdão. Um Sol que está ali nos médios dos sons. E assim você vai perceber. Então, olha bem aí aonde está o nome de cada nota, certo? O nome de cada nota e a posição de acordo com a clave. É claro que a clave de Fá a gente não vai estudar agora, a gente vai estudar mais a clave de Sol. Certo? Qualquer dúvida, deixe as perguntas aqui no chat, tá bom? No chat. E se você está assistindo a aula, certo? A aula depois da transmissão, se você está assistindo a aula depois da transmissão, certo? Não deixe de deixar a sua dúvida ou seu questionamento nos comentários deste vídeo, tá bom? Certo? Continuando, certo? Ah, e também o seguinte, se você quer saber, quer
quer adquirir esse livro ou o material que a gente vai colocando, certo? Os links estão todos aqui na descrição desta aula, tá bom? Continuemos aí a nossa aula. Vamos continuar aí com a nossa lousa. Vamos lá. Ela aí, ó. Vamos lá? Vamos fazer essa análise aí, ó. Você tem aqui esse quadrinho que é muito importante para vocês, ó. Clave de sol na segunda linha. Nas linhas Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Tá vendo? São as notas que estão escritas nas linhas. Nos espaços. Fá, Lá, Do, Mi. Ok? A clave de Fá na quarta linha. Nas linhas, ó, as notas escritas na linha. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Nos espaços. Lá, Dó, Mi, Sol. Entenderam? Ó, este Sol que está aqui, ele é igual a este Sol que está aqui, ó. Viu? Ele é igualzinho, a mesma nota que você toca, só que em claves diferentes, tá bom? Agora vamos analisar esse excerto musical. Aqui você tem, ó, certo? Aqui você tem. Vamos analisar esse excerto musical, mas antes eu gostaria de dar um recadinho para vocês, certo? Antes de analisarmos esse excerto musical, eu gostaria muito de dar um recadinho para vocês que é muito importante, tá bom? Vamos aí, nosso curso de teoria, nosso curso online de música, ele tem como objetivo ensinar a todos, não é só quem está estudando música ou quem está estudando um instrumento musical, mas sim a todos, não só a tocar um instrumento, a ler uma partitura, mas também a apreciar a arte musical, entrar no âmago, sentir a música de forma a qual você consiga entender o que os compositores, os grandes mestres da música, certo? Eles sentiram e quiseram passar para vocês a impressão da época a qual eles estavam. E é muito importante vocês, certo, também contribuírem com esse projeto aqui do nosso canal, do canal Educandário. Para isso, está passando aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui, passando aqui embaixo, o Pix do canal Educandário do Santos, certo? O Pix do nosso canal, que é, certo? Eu vou deixar ele aqui, vou fazer ele paradinho aqui, ó. O Pix do nosso canal, tá aqui, ó. Pix do canal Educandário do Santos, para qualquer contribuição de 2 a 1 milhão de reais, viu? Vai ajudar muito, viu? Vai ajudar muito, certo? Lembrando que eu tenho aqui o projeto, aqui no nosso canal, nós temos o projeto de aulas de flauta doce gratuitas, certo? Gratuitas, a qual eu distribuo flautas doces. Ó, este mês de janeiro, nós ganhamos aí 10 flautas doces que eu já distribuí aí para os alunos que estão aprendendo a tocar flauta doce, mas é claro, se você quiser doar, ajudar aqui o nosso projeto, certo? O nosso projeto, as nossas coisas, contribuam aí com o Pix, viu? Com o Pix. Qualquer valor serve, de 2 a 1 milhão de reais, vai servir muito, muito mesmo para ajudar também, tá certo? Esse é um dos recadinhos. E também divulgue o nosso vídeo aí à vontade, certo? Para as outras pessoas, que é muito bom também esse serviço. Bem, continuando aí. Na nossa aula aí, nós vamos ver essa partitura aí. Vamos colocar aí na nossa lousa, novamente, né? Cadê onde está a nossa lousa? Ih, perdi a lousa, gente. Perdi a lousa! Perdi a lousa. Vamos lá. Pronto, achei a lousa, achei. Já achei. Tá aí do lado, ó. Pronto. Nós estamos vendo aí a nossa lousa, certo? A nossa bela lousa, né? Vamos aqui colocar, certo? Aqui, opa! Olha aqui, acabei de ver aqui o aluno Antônio Miguel, ele eu não sei da onde que você, não sei da onde, senhor Antônio Miguel. Coloca aqui o nome, né? Coloca o nome aí no site, já doou aqui para nós aqui, ó, R$5. Muito obrigado aqui, vou ouvir a Pix, R$5. Muito obrigado. Vamos lá. Aqui nós temos a nossa lousa, né? Na nossa lousa, essa partitura.
Eu não vou perguntar para vocês, certo? Eu não vou perguntar para vocês se vocês conhecem essa música por enquanto. Vou perguntar depois. Mas vamos analisar esse trecho musical aí, certo? Primeiramente, olhando aqui, ó, nós temos aqui a famosa, vou usar aqui o gizinho, ó, a clave de sol. A clave de sol aqui, ó, tá vendo? Ó? Nós estamos vendo aqui a clave de sol. Deixa eu deixar mais grosso aqui, né? Nós temos aqui, ó, a clave de sol, tá vendo? Ó? Que é esse símbolo aqui que eu circulei de vermelho. A clave de sol. Para que serve a clave de sol? Para dar nome às notas. Ela vai dar nome à nota que está na segunda linha, ou seja, nesta linha que está aqui, ó, nessa linha que está aqui, que eu vou marcar ela agora. Tá vendo? Nessa linha que está aqui. Ela dá nome a essa nota que está nessa linha aqui. Certo? Que provavelmente vocês já viram que é essa nota aqui, ó, que eu estou marcando. Então, essa nota, ela chama-se sol. Ela está na segunda linha, ela chama-se sol. Então, vamos colocar aqui, deixa eu ampliar aqui a nossa letra, né, para vocês perceberem. Sol, certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais, vou colocar 90, que aí fica melhor para vocês verem. Sol, tá vendo? Então, essa aqui é a nota sol, ok? A nota sol, certo? A nota sol. Do ladinho aqui, vocês têm a outra nota sol. Ó. Pode ver que ela também está na segunda linha, certo? Na segunda linha. Então, eu também tenho a nota sol aqui também, ok? Sol. Então, eu tenho duas notas sol. Em seguida, eu tenho a nota mi, certo? A nota mi, certo? A nota mi. Então, aqui eu tenho sol, sol, mi, certo? Sol, sol, mi, ok? Então, nós não estamos importando com a altura do som, certo? Com a altura do som, nós só estamos importando com a leitura das notas, certo? Das notas. Então, tem dos sons. Sol, sol, mi, certo? Sol, sol, mi, certo? Sol, sol, mi. E aqui nós temos a nota dó, que é o dó central, que é o centro dos sons. Opa! É o dó central, ok? Sendo aqui a nota dó. Então, eu tenho sol, sol, mi, dó, certo? Sol, sol, mi, dó. Do ladinho aqui do dó, certo? Do ladinho aqui do dó, eu tenho novamente qual nota? O dó. Percebe que eu tenho duas notas dó seguidas. Sol, sol, mi, dó, dó, certo? Sol, sol, mi, dó, dó. E, como vocês já sabem, já perceberam, a próxima nota é o mi, certo? É o mi. Então, eu tenho sol, sol, mi, dó, dó, mi. Ok? Sol, sol, dó, dó, mi, mi. Agora eu quero que vocês, certo? Vou deixar esse tempinho aqui, alguns minutinhos, para que vocês, certo? Continuem a partitura. Continuem aí preenchendo. Vamos lá. Vamos ver quem é que acerta, certo? Quem é os próximos, certo? Vamos lá, alguns minutinhos.
certo? Vamos voltando aqui depois de ouvir a essa belíssima peça, né? Vamos ver aí quem conseguiu terminar aí. Vamos ver se já acertaram. Vamos lá. A próxima nota seria Sol, certo? Novamente o Sol, certo? Sol, Sol. 3 vezes a nota Sol, tá vendo? Sol, Sol. E depois o famoso Mi, certo? Aí vem o Mi aqui novamente, ó. Mi, Mi, o Mi. Depois do Mi, nós temos aí o Ré. O Ré. Depois do Ré, novamente, o Ré. Lá no finalzinho da pauta. O Ré, dessa linha aí, dessa linha. Opa, ele caiu aqui para baixo. Né? Vamos lá, Ré, pronto. Aí nós temos aí, ó, esse trechinho. Sol, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, 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 Mi, Ré. Certo? E embaixo, vamos continuar embaixo, né? Quem já terminou embaixo também, certo? Era para fazer os dois, quem fez, tá bom? Quem não fez aí já vai terminando de fazer. Nós temos o Fá, certo? O Fá. Depois do Fá, nós temos outro Fá novamente. Fá, Fá. 3 Fás, olha, 3 Fás tocados juntos, hein? Fá, Fá. Fá, Fá, Fá. E, novamente, quem? O Ré. Olha só o Ré. E aí nós vamos lá para a nota que está na segunda linha, ó, que é o Sol. Então, nós temos Fá, 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 Ré, Sol. Aí nós temos novamente o Sol aqui, ó. O Sol. O Lá. Certo? Que apareceu pela primeira vez aí o Lá, ó. E aí nós temos uma escadinha, uma sequência, certo? De notas, uma atrás da outra. Que é o Sol, o Fá, o Mi, o Ré e, para terminar, o Dó. O Dó, certo? É isso que nós temos aí. Então, nós temos todas essas notas. Então, nós temos, ó, do começo até o fim, ó. Sol, Sol, Mi, Dó, Sol, Sol, Mi, Ré. Fá, Fá, Ré, Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Nós temos aqui no finalzinho, ó, se vocês olharem aqui, ó, nós temos essa marcação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esses 2 pontos. Isso significa que vocês devem voltar ao começo novamente. Quantas vezes você vai ter que fazer isso? Apenas 2 vezes. Entenderam? Apenas 2 vezes vocês farão isso daí. Por quê, professor? Porque vai ser mais fácil para vocês depois continuarem, certo? Para vocês repetirem a música, porque essa música vai ser repetida várias vezes. Esse é um trechinho de uma música, tá certo? Vocês podem olhar aqui também, ó. Aqui em cima tem uma coisa muito interessante, escrito Allegro Marcial, que significa como que vocês deverão comportar-se ao tocar essa música, certo? Como vocês deverão comportar-se ao tocar essa música, certo? Ela é uma música que ela é uma música um pouco mais acelerada, em tempo acelerado, e ela é, certo? E ela é no ritmo marcial, é uma marcha que você está tocando, ok? É uma marcha que você está tocando. Então, por isso, certo? Então, por isso, você deverá fazer o quê? Comportar-se como se estivesse tocando uma marcha, ok? Vocês já descobriram qual é essa música? Deixem aqui nos comentários qual que é esta música que vocês estão vendo aí, certo? Deixem nos comentários qual é essa música, tá bom? Quero ver aí de vocês, ok? Quero saber aí de vocês. Qual que é essa música? Deixem aqui nos comentários, certo? Se vocês podem me explicar aí qual que é essa música, quem já descobriu. Se não, no final da aula aqui, né? Estamos já chegando no final da aula, eu mostro para vocês qual que é a música, tá bom? Qual que é a música. Ok? Então, vamos lá. Só arrumar aqui. Isso. Pronto. Né? Pronto.
Vamos lá, então, para voltar aqui na nossa lousa. Vamos sair aqui da nossa lousa. Saímos da nossa lousa, ok? Vamos, então, agora entender aí um pouquinho. Vamos, então, voltar aqui à nossa lousa. Né? Nós saímos de uma lousa, porque aquela lousa é onde dá para escrever. Nessa que eu vou colocar não dá para escrever, tá bom? Eu estou aqui, eu sei que vocês falam, nossa, mas como um tanto de lousa assim? Meu filho, tem bastante coisa aqui, viu? Aqui tá muito bom. Vamos lá, passando aqui. Opa, houve um probleminha aqui, que eu não sei o que aconteceu. Sair, vamos lá, sair, pronto. Aí, nós temos aqui, ó, para terminar nossa aula, nomes das figuras. Então, nós vimos aí como se escreve elas na partitura, entendemos um pouco do que é som, do que é música. Agora, vamos ver assim, as figuras, elas possuem duas qualidades, que são as figuras positivas, que são os sons que nós ouvimos, e as negativas, que são os silêncios, que nós não ouvimos. Então, na música, nós precisamos ter sim, silêncio e ter som também, certo? E ter som também, viu? Nós precisamos ter os dois, ok? Na música, senão nós não temos aí como entender e apreciar a arte musical. Não sei se vocês conseguem me entender desse ponto, ok? Então, nós vamos estudar aqui na nossa lousa, aqui, ó, um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes, se tiver alguma dúvida, deixem aqui no chat, tá bom? Ou então nos comentários, se você já estiver assistindo essa aula fora do horário da transmissão, tá bom? E também, deixa eu só falar, tá aqui passando o Pix do canal. Se você puder doar qualquer valor, certo? Vai ajudar bastante aqui no canal, tá bom? Continuando aí a nossa aula, vamos lá. Como vocês podem ver, as notas, ela possui valor positivo, que são os sons. Notas, né? Os valores positivos são os valores das notas, produzidos por um instrumento musical ou até mesmo pela voz. São 7 valores positivos. O nome deles: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Esse daqui são nomes. Se alguém perguntar para vocês quais são as 7 notas musicais, o nome delas são essas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e fusa. Se perguntarem para você, aluno, quais são o nome dos 7 sons musicais, o nome dos 7 sons são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Entendeu bem? Nome dos sons: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nome das notas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e fusa, tá certo? A nota, ela possui alguns componentes. Por exemplo, nós temos a cabeça da nota, certo? A cabeça da nota, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Vou deixar bem grandão aqui, ó. Isso aqui que é a cabeça da nota. Nós temos, certo? A haste, que é esse tracinho aqui, ó. A haste. Nós temos o colchete, certo? Que é este símbolo aqui, ó. Que é essa partezinha aqui, essa orelhinha que nós temos. Então, aqui, ó. Nós temos a cabeça, a haste e o colchete, certo? E o colchete, tá bom? Então, são esses aí os tipos de partes. Os valores negativos são os silêncios, as durações dadas às pausas, porém sem som. Então, esses sons aqui, ó, eles recebem os mesmos nomes. A pausa de semibreve, a pausa de mínima, a pausa de semínima, a pausa de colcheia, a pausa de semicolcheia, a pausa de fusa e a pausa de semifusa. Cada uma delas tem o seu valor. Aqui no livro que vocês estão aí vendo, né, no livro, né, no nosso livro de estudos de teoria musical, que é esse belíssimo livro, Meu Livro de Teoria Musical, volume 1, da professora Margaret Stewart, da editora Record, esse livro belíssimo aqui, certo? Que quem não tiver, eu não tenho ainda o livro, eu não comprei, é muito caro. Eu disponibilizei o PDF dele aqui para os meus alunos, certo? Mas só para os meus alunos. Quem estiver vendo, mas eu queria, não sou seu aluno, paciência, não vou poder disponibilizar para vocês o PDF, somente para os meus alunos. Mas para ser meu aluno é muito fácil, basta entrar em contato comigo pelo celular que aparece aqui na descrição deste vídeo, tá certo?
venha fazer parte aqui do Educandário dos Santos, tá certo? Tá aqui o meu contato na descrição, ok? Então, o nosso curso tem esse material e outros materiais também. Esse aqui é o material de teoria musical. Lá tem uma tabela com os valores. Nesse livro aqui tem a tabela com os valores, mostrando o valor de cada uma, em valor de tempo de cada uma dessas notas, tá certo? E aí você pode estar estudando e aprendendo mais. Continuando aí a nossa lousa, nós temos aí, ó, os exercícios propostos, certo? Primeiramente, eu vou querer que vocês, é claro, releiam todo o texto das páginas 1 até a página 19, certo? Tudo, e façam esses exercícios, certo? Esses exercícios. De que livro, professor? Deste que vocês acabaram de ver e que eu falei. O livro, meu livro de teoria musical da professora Margaret Stewart, o livro volume 1, que é esse livro vermelhinho aqui. Tá? Então, vocês façam esses exercícios. Depois, para corrigir, o que vocês deverão fazer? Marcar uma hora, agendar uma hora para a gente sentar e corrigir esses exercícios, tá? Esses exercícios. Por favor, não deixe para fazer na próxima semana. Ah, vou fazer mais tarde, vou deixando. Porque na próxima semana nós temos aula também de história da música, certo? Vamos falar um pouco mais de história da música na próxima semana. E nós não vamos perder tempo, certo? Não vamos perder tempo, porque vai também ter exercícios também na aula que vem, tá bom? E por hoje é isso daí, certo? Quero agradecer a vocês. Ah, é! Então, já me lembrando, você não vai mostrar qual que é a música? Claro que eu vou mostrar qual que é a música, certo? Vou dizer para vocês qual que é a música. Aliás, vou dizer para vocês qual é a música. A música do nosso exercício aí que eu passei, que vocês colocaram o nome, é uma música folclórica, chamada Marcha Soldado. Quem lembra dessa peça? Marcha Soldado. Ela está presente num livro muito querido meu, que é o livro Velhas Canções de Minha Infância, do professor Mário Mascarenhas, do saudoso professor Mário Mascarenhas, certo? É essa peça aí que nós estudamos, ok? Quero também deixar aqui o recado e agradecer aí a nossa primeira aula para todos que estão aqui assistindo. Deixe aí seus comentários, assistam as outras aulas aqui também. Todo sábado, às 6h10 da tarde, às 6h15 da tarde, ou 6h10, por volta das 6 horas, estaremos transmitindo a nossa aula do curso online de música, tá certo? Aqui pelo canal Educandário dos Santos. Fiquem todos com Deus. Até sábado que vem, certo? Nesse mesmo horário. Quem puder compartilhar, ajudar aí a compartilhar este curso, agradeço de coração. Quem também puder contribuir com o canal aqui, ajudando via Pix, certo? Via Pix, eu também agradeço bastante também, porque vai ajudar muito, certo? Tem muitos alunos querendo ter aula de flauta doce, mas não tem condição de ter flauta para tocar, e o canal, aqui o Educandário dos Santos, ajuda, compartilha o instrumento com o aluno quando tem. Quando a gente não tem como compartilhar, o aluno fica sem aula. Nós temos aí à espera mais 12 alunos aí à espera aí de flauta, certo? De uma flauta para